Boa noite a todos que estão em sintonia conosco. Essa sintonia nos liga à equipe espiritual superior do Centro Espírita João Moreira Rego, que todas as terças-feiras, em sintonia com Jesus, atende a todos que nos buscam, necessitado de ajuda, de uma palavra de consolo, de esclarecimento, de energias positivas. Então recebam todos o abraço fraterno dos que trabalham nessa casa, tanto a equipe espiritual maior quanto a equipe dos encarnados. Desejo a todos que estejam em paz, confiantes em Deus e a Jesus. Vamos fazer a nossa reflexão desta noite, lendo o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Especificamente no item 12, uma comunicação que está nas instruções dos Espíritos, é uma comunicação de São Vicente de Paula, falando da caridade, trazendo um esclarecimento mais profundo sobre a caridade. São Vicente de Paula, que Kardec evoca esse espírito na Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, em 1858. São Vicente de Paula foi um sacerdote francês, canonizado pela Igreja Católica e nascido em 1581. E ele traz esses esclarecimentos sobre a caridade. Kardec, didaticamente, ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, Instruções dos Espíritos, ele faz um entendimento maior sobre a caridade, São Vicente de Paula, nesse item 12. E é interessante a posição desse espírito, porque ele viveu nesse século XVI, XVII, de forma a ajudar os mais necessitados. A vida dele foi voltada para os miseráveis, para os pobres, para os órfãos, para os necessitados de ajuda. Ele faz uma advertência muito importante para a gente refletir agora, nos mostrando nesse item 12 que nós estamos com todos os instrumentos necessários para nos suprir nesse momento. Eu falo esse momento agora, onde os centros espíritas estão de portas fechadas, onde a gente não pode ir no centro tomar um passe, E a gente acha que se não tiver o médium, não tiver ali, não está recebendo, que a gente não está recebendo assistência, mas todos estão recebendo assistência, porque a providência divina vela por todos, auxilia a todos, porque todos nós somos filhos de Deus, e onde quer que estejamos, nós recebemos da espiritualidade maior toda a ajuda que necessitamos. Eu vou fazer uma leitura rápida dessa comunicação de São Vicente e pegar alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Serdes bons e caridosos. É a chave dos céus que tende em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sedes bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar sua alegria interior, se dilatar à narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se não procurasseis senão a volúpia que proporciona uma boa ação, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança.
O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras, o coração a todas essas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dela uma palavra oca, carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provém senão do vosso abandono voluntário, desse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-os. Olha o que ele nos fala, né? Nós temos todos os instrumentos, temos os ensinamentos de Jesus, temos o Evangelho. E aqui a gente não está falando só do Evangelho segundo o Espiritismo, não. As palavras de Jesus estão lá inseridas no Novo Testamento, na Bíblia. Todos têm acesso a essas leituras, onde quer que estejam. Então, ele faz esse chamamento que a gente não está dando valor. A gente valoriza aquilo que não tem valor. Às vezes, até algo fantasioso, não é? Que nos ilude. E a gente deixa de fazer o trabalho que precisamos fazer. Ele começa nos excitando a prática da caridade. Ele começa nos dizendo que a gente só vai encontrar felicidade, consolação nos impulsos da caridade. Porque senão nós estamos cultuando o egoísmo, só pensando em nós e os outros. E os outros nesse momento que estão passando coisas piores do que nós, como ficam? Só nós temos que ser assistidos. E os outros, como ficam? O que é que nós podemos fazer pelos outros? Muitas vezes a gente não pode dar bens materiais, mas a caridade não se resume na doação de bens materiais. Muitas vezes não é nem caridade, é esmola. Aqui se fala da caridade mais profunda, que é aquela caridade de ser paciente com o outro, ser benevolente para com todos, indulgente para com os defeitos alheios, o perdão das ofensas. E isso a gente está precisando fazer dentro do lar, onde nós estamos de quarentena, né? Ser benevolente, indulgente, é o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Isso a gente tem que fazer com todos e não custa nada material. E é o que a gente menos faz, como ele diz, ser tolerante, ser paciente, ser indulgente. E ele diz que sabe o que falta em nós? Boa vontade, que é muito rara. A gente não tem essa boa vontade de permanecer nessa luta, que ele deu exemplo, né? Dessa luta de permanecer na prática do bem, na prática da caridade, buscando assim a sua felicidade. Colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dela uma palavra oca, carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-os. Simples, né? Mas será que a gente faz isso? Será que a gente tira um momento para fazer uma leitura de uma página evangélica, meditando nelas, trazendo como ensinamento diário para as nossas lutas diárias? Ou a gente não dá muito valor a isso? Quantas vezes nós orientamos lá na casa, todos os trabalhadores orientam a prática do evangelho no lar. E muitas vezes a pessoa não dá muito valor a isso. Sem sair o evangelho não dá muito valor. Mas ele está dizendo aqui, e está nos lembrando aqui, que essa leitura evangélica, né, nos ajuda bastante, e principalmente no momento agora.
onde as casas estão fechadas, os templos estão fechados. Mas a gente tem um evangelho, a gente tem a Bíblia, temos o Novo Testamento, né? Temos as palavras de Jesus, os ensinamentos das leis divinas, está tudo aí a nosso favor, para que a gente utilize agora, nesses momentos, né? Para que nos sustente nas nossas experiências diárias com a família, com os vizinhos, com a própria situação que estamos vivendo, para não nos desesperar, não criar um grau de ansiedade insuportável, né? Não nos perturbar. Então, vamos valorizar mais essa leitura evangélica. Vamos trabalhar nossa fé nessas leituras. Vamos manter aceso a chama de reunir a família no Evangelho no lar toda semana, uma vez por semana. Tudo isso são recursos que estão ao nosso favor, que precisamos utilizar de forma correta agora, nos sustentando nesses momentos difíceis. E ele diz mais, né? Que ele está nos encorajando, e não é senão para estimular vossos zelo e vossas virtudes, que Deus nos permite nos manifestemos a vós. Mas se quisesse, não teria necessidade, senão da ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e os corações indócios. Olha o que a gente precisa. A gente precisa das comunicações mediúnicas, ele está dizendo aqui que não é. É somente, ele está se comunicando somente para abrir os nossos olhos. Deus está permitindo as manifestações para que a gente realmente se volte para Deus, porque a ajuda está aí. Ele disse que não teria essa necessidade. A gente só tem necessidade da ajuda de Deus e da própria vontade, né? Então, as manifestações, os templos, é uma ajuda a mais para que a gente se fortaleça. Mas tudo depende de quem? De nós, da nossa vontade. A ajuda de Deus está lá. A providência divina continua velando por todos, porque todos são filhos de Deus. Deus sabe o que necessitamos, mas agora necessitamos que a nossa vontade se torne ativa. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança no futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. Convidamos a todos, que façam uma leitura, agora antes de dormir, desse capítulo 13, item 12, do Evangelho segundo o Espiritismo, reforçando a nossa leitura, que a gente pare para meditar. Os recursos estão em nossas mãos. Deus é um Pai justo e bom, vela por todos, por todo o universo. Não estamos desguarnecidos desse amparo. Não estamos sem a proteção divina. Todos estão sob a proteção divina. Mas depende da nossa vontade, depende da nossa busca, do nosso esforço, do cumprimento das leis divinas. Se Jesus está nos falando que fora da caridade não há salvação, por que a gente não acredita? Por que a gente já não iniciou nessa prática da caridade? Começando no próprio lar, com os nossos familiares, né? Com a indulgência, com a benevolência, com o perdão da ofensa. Então fica aqui as nossas vibrações de paz, a mensagem de São Vicente de Paulo para a nossa reflexão desta noite, e desejamos que todos busquem nas páginas do Evangelho as lições preciosas que necessitamos para atravessar esses momentos difíceis e amadurecendo e fortalecendo a cada um dentro dos propósitos divinos, dentro dos propósitos de Jesus e do nosso Pai maior. Muita paz e que Jesus nos abençoe.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender